Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. O assunto hoje é o resultado das eleições americanas. Os democratas agora são maioria na Câmara. Problemas para Donald Trump? Quais os reflexos para o governo? Qual o perfil destes novos democratas e republicanos? Os americanos foram às urnas para escolher ocupantes de todas as 435 cadeiras da Câmara e 35 das 100 vagas no Senado. Foram eleitos governadores em 36 dos 50 estados americanos. As chamadas midterms, eleições de meio de ano, são consideradas uma espécie de plebiscito sobre o governo. Os democratas retomaram o controle e agora são maioria na Câmara, o que não acontecia há 8 anos. Com isso, o presidente Donald Trump perde força no Congresso. Os republicanos, por sua vez, consolidaram maioria no Senado, o que dá a Trump segurança para confirmar nomeações para cargos do Executivo e do Judiciário. A grande vitoriosa das eleições americanas foi a diversidade. Teve recorde de mulheres, incluindo muçulmanas, indígenas, jovens e o primeiro governador homossexual eleito. Grande mudança. Para debater o assunto, nós convidamos o professor de Direito Constitucional e especialista em Direito Norte-Americano, João Carlos Souto, e o professor e doutor em História, Virgílio Arraes. Muito obrigado pela presença dos dois aqui no nosso programa. O que muda em Washington? Muda muita coisa? Eu creio que sim, Bob. É uma vitória, não diria esmagadora, mas uma vitória expressiva do Partido Democrata, conquistando maioria na Câmara dos Deputados, algo que de longa data eles não... 8 anos, né? 8 anos, né? E a Câmara, ela tem os comitês, né, as comissões, para usar uma terminologia do direito brasileiro, que podem incomodar muito. Sobretudo né? o Comitê Judiciário. Exatamente. Né? Eles têm o poder da subpina, que é uma espécie de intimação em que o cidadão é obrigado a dizer a verdade. E eles devem usar isso com bastante frequência para, por exemplo, tentar descobrir a declaração de imposto de renda do Donald Trump, que ele não apresentou na eleição. Desde Reagan, é o único presidente a não apresentar a declaração de imposto de renda. Né? Nós aqui temos uma legislação mais avançada. Então, eu creio... Só um detalhe, nos Estados Unidos, a questão da declaração de imposto de renda é uma questão crítica. Você pode sair algemado por alguma coisa tributária. Né? Não é uma coisa tão simples. Eu já volto com o senhor. O Senado, esperava-se, havia uma diferença de 3 cadeiras para que os democratas obtivessem a maioria no Senado. Eles não conseguiram as 3 e perderam mais 2, salvo engano 2. Há uma diferença de 5 cadeiras ou 6 cadeiras hoje. A que se atribui a esse não domínio dos democratas no Senado, professor? Bom, tradicionalmente o eleitor norte-americano gosta também de equilibrar, né? Nunca dar a vantagem totalmente a um partido. Claro que, dependendo de um cenário de crise econômica ou de guerra, isso se modifica. Mas com essa divisão agora, de toda forma, os republicanos ainda mantêm uma vantagem que para eles é significativa, que vai ser na indicação e nomeação dos juízes federais, os embaixadores e alguns postos chaves do executivo. Né? Então, o próprio presidente Trump tem no horizonte a perspectiva de indicar ainda mais um ministro para a Suprema Corte. E esse é um problema para os democratas. Né? Além desse que acabou de ser aprovado pelo Senado, pelo Brett Kavanaugh. Então, mesmo que os democratas tenham êxito nas próximas eleições, de qualquer forma, a Suprema Corte pode, ainda que de maneira involuntária, ser um freio às pretensões, às vezes, para determinadas mudanças. A Suprema Corte hoje americana, ela tem um perfil mais conservador, na sua opinião? Sim. Com esses 2 novos juízes que devem assumir sob indicação do Donald Trump? Eu diria um perfil literalmente mais republicano, né? Porque às vezes você pode ter juízes de corte democrata que em algumas questões se afinam com republicanos e
e vice-versa, né? Quer dizer, dependendo se é uma questão comportamental ou se é uma questão, às vezes, de política externa, fronteira. O aborto, por exemplo, pode ser reestudado pela Suprema Corte? Só duas questões. Os juízes já assumiram, os ministros já assumiram, né? O Neil Gorsuch e o Brett Kavanaugh. Mas isso que o professor se refere, eu falo já, isso que o professor se refere é o swing vote, né? É o cidadão que pode votar dessa ou daquela forma, que o Anthony Kennedy fazia muito bem, fez durante muito tempo, e agora com o Brett Kavanaugh há uma diferença. Me perdoe a questão do aborto. Muita gente, muitos líderes de direitos civis nos Estados Unidos temiam esse perfil mais conservador, porque algumas conquistas poderiam ser, digamos assim, reestudadas e revogadas. O aborto estaria, a lei do aborto? Veja bem, há um temor muito grande quando Anthony Kennedy declarou que ia se aposentar, houve uma discussão totalmente focada nisso. Quando anunciaram que era Brett Kavanaugh, a situação ainda ficou mais grave, porque ele tem uma postura... O perfil dele já conhecido. O perfil, exatamente. Mas tem um detalhe importante, que é uma lembrança de um professor, de um advogado, Jeff Tobin. Ele escreve na The New Yorker, e é comentarista da CNN. Ele diz o seguinte: ele acha muito difícil que a Suprema Corte venha a modificar o entendimento do aborto lá no Roe versus Wade, que é de 73. Mas ele acha que os estados, como os estados podem legislar sobre direito civil, os estados podem ir paulatinamente, estados conservadores, modificando essa legislação. É uma tese muito interessante. Já voltamos à Suprema Corte. 2 mulheres muçulmanas foram eleitas para a Câmara. O que isso significa? É a representação da crescente diversidade da sociedade americana. Mas isso não é um pouco contra aquilo que o presidente prega hoje? O Trump teve uma postura anti-muçulmana, inclusive no começo do mandato, queria restringir o ingresso de pessoas oriundas de um grupo de países do Oriente Médio e adjacências, terminou tendo de recuar, mas é inegável hoje a presença de uma parcela da população americana que segue o credo muçulmano, né? Então não há como, a não ser que se fosse retroceder no tocante à liberdade de religião nos Estados Unidos, que para eles é algo muito caro, né? O direito, digamos, de ter a sua fé, quer dizer, vem desde o início da colônia, né? Então, nos próximos anos, à medida que também a questão demográfica vai se alterando nos Estados Unidos, o número de parlamentares de fé muçulmana deve aumentar. Perfeito. Além dessas 2 deputadas muçulmanas, outras 2 foram eleitas com grande felicidade pelo apoio dos democratas, que são a Sharice Davids e a Deborah Haaland, que são de etnia indígena, são nativas americanas. Essa eleição nos Estados Unidos, professor Souto, ela foi vista como um referendo para o governo Trump. O senhor concorda com isso? Totalmente. Totalmente. Eu concordo. 55% dos entrevistados, na chamada boca de urna, diziam que votariam, que estavam votando contra o presidente ou contra a doutrina dele. Tanto é verdade que há muito tempo não se verifica uma presença tão expressiva à urna, né? Porque considerando que o voto é facultativo nos Estados Unidos. Então, sem sombra de dúvida, o eleitor americano, o eleitor médio americano, se posicionou contra o presidente Trump. Embora tenha dado maioria na Câmara, no Senado, o eleitor americano parece que ele procura justamente dar esse equilíbrio. Eu acho que tem um ponto importante aqui para a gente avaliar, que é o seguinte: as eleições nos Estados Unidos, como aconteceram agora, são chamadas eleições de meio mandato, midterms. Então, faz 2 anos que o Trump foi eleito, há essa eleição legislativa e também para governo, né, e Senado também, e essa eleição é que modifica o pano de fundo e a estrutura do poder na cidade de Washington. As mulheres parece que foram, assim, bastante elogiadas e chegaram forte nesse mandato. Houve um aumento da presença, mais ou menos
de 25 parlamentares, em torno aí de 120, né? Então, há uma presença maior. Houve também, né, como o professor Souto apontou, um comparecimento maior também, dessa vez, porque lá o voto é facultativo, isso é importante, as pessoas precisam de um estímulo mais significativo para sair de casa e votar. O Trump foi esse motivo? Possivelmente, né? Os republicanos retrucam, dizendo que, por outro lado, nunca houve um desemprego tão baixo como agora nos Estados Unidos. É verdade. Mas a questão econômica, contudo, né, sem querer interromper, a questão econômica, ela não pode ser analisada com 2 anos de governo. Sim. Quer dizer, é um processo que vem de lá atrás. Se fosse um milagreiro. Exatamente, né? Do mesmo modo que se ele tivesse um insucesso estupendo, ele não ia dizer que o sucesso é dele. Não, o problema... Herdei a questão econômica. Herança, né? Maldita. Não, aí o mérito para o Obama, né, que não deixou a General Motors falir, que conseguiu fazer aquele bailout e a economia veio em mar nos trilhos. Né? Exatamente. Outro ponto importante nessa eleição americana foi a eleição do governador Jared Polis, do Colorado, o primeiro governador homossexual eleito. Né? Como é que o senhor analisa isso? Lembrar que a Califórnia já teve um governador gay, só que ele se declarou... hétero? Não, se declarou homossexual depois da eleição. É a mudança, né? É uma mudança. Novos costumes, exatamente. Diversidade, como o professor tolerância. Lembrou há pouco, né? É exatamente isso. E lembrando também, com relação à eleição, diversidade, mudança e participação da mulher, um fato extremamente importante, a Geórgia, que é um estado conservador, ele quase que elege a Stacey Abrams, que é negra, escritora, ela escreve romances, e por muito pouco ela não se elegeu. Um detalhe interessante, quem é o candidato de oposição a Stacey Abrams? Eu não lembro o nome dele exatamente agora, mas é o secretário de Estado local. E o que faz o secretário de Estado na Geórgia? Ele preside as eleições. E ele levantou suspeitas. Quer dizer, existem certas coisas que acontecem. A maior democracia do mundo não, mas a mais antiga. Aqui os poderes funcionam, o check and balance funciona melhor, mas a gente assiste esse tipo de... residual. Um resíduo, né? Curioso. Especialmente no Sul, né? Que ainda essa questão na Flórida, essa recontagem de votos na Flórida, nós já falamos aqui, já aconteceu em 2000, durante a eleição presidencial do George Bush, e ele acabou levando, né, na recontagem ali. É uma região democrata, de voto democrata, e que o que aconteceu ali exatamente, é importante explicar. Só vou explicar rapidamente aqui, depois eu quero o seu comentário, professor. A cédula, as eleições nos Estados Unidos não são como as nossas eleições aqui, digitais. É o velho método da cédula, do papel. No caso da Flórida, a cédula para o Senado, onde marcava ali o nome dos senadores, estava bem abaixo do papel. A cédula é enorme, tem 30 centímetros, um pouco mais. E a parte para a eleição do governador estava acima. Então, os votos teriam sido feitos para o governo e teriam sido esquecidos para o Senado. Foi isso mesmo que aconteceu? Lá, os Estados Unidos tem uma situação peculiar, porque lá, de fato, é uma federação. Sim. De maneira que cada uma das unidades, e dentro delas também há essa possibilidade. Eu só vou pedir para o senhor o seguinte, nós vamos só fazer um rápido intervalo, claro, e a gente volta, porque esse tema é bom. Voltamos daqui a pouquinho, não vai embora. Estamos de volta com Direito Sem Fronteiras. Hoje falamos sobre o resultado das eleições nos Estados Unidos. O senhor estava comentando, nós estávamos comentando aqui, o senhor ia fazer um comentário para consolidar o que aconteceu em Broward, na Flórida. Dada a possibilidade lá de que cada estado tenha a sua própria, digamos, legislação eleitoral, então, em alguns casos, você pode votar pelo correio, você pode votar por e-mail. Né? Antecipar o voto, 2, 3 dias, né? Então, os estados preparam as suas cédulas, muitas vezes misturando até outros assuntos, de forma que se desestimule ou atrai a atenção do eleitor. Há também
essa questão, né? Não é só um processo, vamos dizer assim, técnico, né? E na forma de preparação da cédula, isso pode ter sido até proposital. É o que dizem. Como é proposital, as enormes dificuldades que se impõem em um e outro estado, geralmente republicanos, para o registro para votar. Quer dizer, você impõe dificuldades enormes. Por exemplo, professor? Responder algumas perguntas sobre a história americana, apresentar a identificação, com foto. Nem todo mundo tem identificação com foto, especialmente os aposentados. Né? Você tem aposentado que ele não precisa de uma carteira de identidade, mas para o voto, para obter o registro, ele precisa e ele não tem, porque ele vive sem ela. Como é que o senhor vê essa questão do voto em Broward, lá na Flórida? Olha, você concorda? Sim, totalmente. O problema da Flórida é que é um estado que, ao longo dos anos, ao longo das últimas eleições, ele está ou de um lado ou de um outro lado. Então, não dá para estabelecer o que é que acontece exatamente, justamente por ser um estado, um swing vote. Todos nós sabemos que no Texas, a possibilidade de um democrata ganhar é mínima. No caso... Do mesmo modo que um republicano ganhar na Califórnia ou em Nova York, no estado de Nova York, são mínimas. Na Flórida, nós não contamos com isso. Então, essa dificuldade ela vai sempre existir. Agora, tem um detalhe interessante na Flórida, que essa recontagem acontece exatamente no momento que o primeiro candidato, com chance até de vitória ao governo, de ser um negro. Ele já tinha até concedido, já tinha até desistido, né, das eleições, mas quando houve o problema da recontagem, ele falou, olha, não é bem assim, vamos recontar, quem sabe eu não levo esse mandato. Como é que o senhor viu isso? Salvo engano, a recontagem é até automática. Automática? É automática quando há uma diferença muito pequena entre um e outro candidato. A diferença... 0,5%, menos de 1%. Né? O total estava em cerca de 15 mil votos de diferença. Ele é uma estrela, ele é considerado uma estrela, um novo Obama, digamos assim, guardado as devidas proporções. Não tem o carisma de Obama, não tem a comunicação, mas ele é prefeito de Tallahassee. É visto como candidato para a eleição presidencial. Ele e o Beto O'Rourke. Exatamente. Né, que disputou com o Ted Cruz o Senado no Texas, né? Mas é um fenômeno, Bob, que tem ocorrido justamente por mudança do formato da sociedade norte-americana e essa revolta com relação a Trump. Agora, então, nós temos três fenômenos, desculpa te interromper. Pois não. O do Texas, sim, do candidato ao Senado, que por pouco não se elegeu. O da Geórgia, tudo ali perto, né? Todos perto, ao sul. O da Geórgia, com a Stacey Abrams, e agora, muito bem lembrado por você, esse candidato ao governo negro e que nunca... a história americana não registra um negro no governo da Flórida anteriormente. Perfeito. Agora, como que o presidente Donald Trump vai reagir diante de uma oposição profissional? A Pelosi é uma mulher experiente, vai ser speaker da casa, tudo indica, e já disse que não vai dar vida fácil para ele. Como é que você analisa o trabalho do Trump a partir de agora, que ele não é muito bom de cintura? Não. Bom, os democratas devem começar pela questão da investigação, mais um aprofundamento dos laços indevidos entre norte-americanos e russos. Acho que esse é o calcanhar das eleições de 2 anos atrás. Acho que esse é o calcanhar de Aquiles da gestão Trump. E a partir daí, a maneira pela qual não só ele, como demais membros do gabinete reagirem, aí nós vamos poder verificar como que os democratas vão, digamos assim, desgastar o governo. Porque, do ponto de vista da política externa, há a questão da imigração, né? E internamente a questão da saúde, que esse é um ponto frágil também para... Que foi um divisor de águas nas eleições. O tema principal era a saúde, né? O Obamacare. E que é uma fixação dos democratas desde a época do Lyndon Johnson, né? Ofertar à população mais carente, à população mais idosa dos Estados Unidos, um mínimo de atendimento médico. E não é uma rede pública
é o governo, enfim, pagar parcial ou totalmente planos básicos de saúde. Inclusive a questão de doenças pré-existentes. Isso. Há uma grande briga nos Estados Unidos, o cidadão fica doente, ele vai ao médico, o médico vai ficar 6 meses em casa e o seguro fala, não, essa doença ele já tinha, eu não vou pagar por isso. É uma briga política e seria quase inimaginável nos Estados Unidos pensar que, como o país mais rico do mundo, a população mais pobre fica quase que abandonada nesse quesito. Os europeus não entendem, por exemplo, como é que os Estados Unidos não têm condições, e nem os canadenses, ali próximos, de não ofertar minimamente uma assistência à população mais desvalida. E o Canadá com a população de 10% menos, é equivalente a 10%, né? Eu me lembro que em 2002 eu morava nos Estados Unidos e estava almoçando com a minha filha e uma senhora veio nos servir e eu fiquei tão impressionado, que era uma senhora de seus 80 e poucos anos. Eu falei, a senhora ainda trabalha? Ela falou, eu trabalho para pagar o seguro-saúde. Part-time job, trabalhava meio período. A questão da investigação do procurador especial Robert Mueller, que analisa se houve participação da Rússia de uma forma ilegal. Bom, qualquer forma de participação seria ilegal, porque isso não é permitido lá, durante a eleição do presidente Donald Trump. Até que ponto esse relatório do procurador Mueller vai ser decisivo para, eventualmente, até um pedido de impeachment? Olha, a investigação, ela transcende agora a questão russa. Ela envolve, por exemplo, a utilização de recursos de campanha para pagar a atriz pornô Stormy Daniels. E outra, ela envolve a questão do antigo advogado de Trump, Michael Cohen, que deixou e que é colaborador. Que está preso. Não, o Michael Cohen não está preso. Quem está preso é o Paul Manafort. O Manafort. O Manafort, que está preso, ficou 2 meses como chairman da campanha. O Michael está com tornozeleira. Eu não sei, provavelmente. Tá. Então, inclusive, o operador financeiro, o responsável financeiro pela organizações Trump, desde a época do pai de Trump, Sim. Ele também está prestando depoimentos ao Mueller. Portanto, quer dizer, o problema é muito maior, o problema é gigantesco. Né? Mas o senhor acha que a casa, os deputados com maioria democrata, diante de um manancial como esse, de investigação, pode pedir o impeachment do Trump? Eu diria que é indefinido no momento. Indefinido. Sabe por quê? Quando Bill Clinton sofreu a tentativa de impeachment por conta do escândalo Monica Lewinsky, e que o Kenneth Starr era o procurador-geral, fazendo as vezes que hoje é de Robert Mueller, e o assessor do Kenneth Starr era o Brett Kavanaugh, daí o ódio dos democratas com relação a ele, o Bill Clinton subiu nas pesquisas, primeiro porque a economia estava bem. Tem a famosa frase, it's the economy stupid, né? É a economia estúpida, que ia bem. E o Clinton subiu, por quê? Porque a sociedade americana identificou que a Câmara e os democratas e os republicanos estavam incomodando um presidente que caminhava bem. Eu vou te provocar agora. Professor, é o seguinte, as eleições foram agora, recentes. 55% dos eleitores disseram que não aprovavam a maneira do Trump comandar o país, diferentemente daquilo que Bill Clinton viveu no escândalo Monica Lewinsky. O senhor acredita que o fato da economia estar crescendo a 3,5%, 4% por ano vai amenizar a situação do presidente Donald Trump se houver um pedido de impeachment? Essa perspectiva de um crescimento de 3,5% a 4%, ela parte dos republicanos. Sim. O que os dados indicam é que seria algo em torno de 2,5%. E que haveria uma recessão a partir do próximo ano. Já se fala isso. Mas de qualquer forma, 2,5% para o PIB norte-americano. É uma fortuna. É espantoso. Para nós, então, no Brasil, que há anos estamos... Agora, depende também, e aí a política norte-americana não se diferencia de outros países. Primeiro, se o Trump deseja ser o candidato à reeleição. Ele deseja.
né? E se o partido vai também Esse exercício que ele vem fazendo, eu acho que ele deseja também. E se o partido também vai apoiá-lo, porque às vezes, né, dentro dos próprios republicanos pode haver um descontentamento, né? Segundo, quem entre os democratas... Né, essa é uma questão importante. Vai sair? Porque se for muita esquerda, inviabiliza. Um candidato razoável é o ex-vice-presidente Joe Biden, que é um homem que tem política na veia, é de Delaware, foi senador durante muito tempo e é um homem de centro. Seria um excelente candidato. Pelo que eu posso perceber, eu acho um candidato mais à esquerda, Bernie Sanders, ou outro qualquer, eu creio que o Trump ganharia. O professor falou há pouco que será que o Trump pode ser candidato? A meu ver, ele é totalmente candidato desde o primeiro dia. Inclusive, ele vem falando isso e vem fazendo levantamento de fundos, coisa que nunca houve, pelo menos nos últimos 50 anos, no primeiro ano de governo, levantar fundos para a próxima eleição. Não, o trabalho dele para essa eleição de midterms foi um trabalho espantoso. E eu gostaria de acrescentar um detalhe. Trump hoje domina o Partido Republicano, né? O Paul Ryan, que é o presidente da Câmara, deixou de ser candidato porque sentia que não tinha espaço no partido e talvez um pouco envergonhado de ter o Partido Republicano sendo... Ele não vai brigar com o Trump, porque ele sabe... Foi duramente criticado pelo Trump. Ele não saiu candidato. Então, hoje o Partido Republicano é o partido Donald Trump. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Nós poderíamos ficar aqui discutindo sobre o Donald Trump horas a fio. É verdade. Muito obrigado pela participação aqui em nosso programa. E agradeço também você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.